Olá, amigos, tudo bem? Alunos do SEMI, vamos então para a nossa aula número 5 da Matemática B. Vamos falar hoje sobre sistemas de equações lineares, tá certo? Que é um assunto muito importante, muito cobrado nas provas do vestibular. Nós vamos ver aqui hoje como resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas, tá certo? Usando o método da adição, que é o método mais eficaz. E depois vamos ver como resolver um sistema de três equações e três incógnitas utilizando a regra de Cramer. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula. Vamos revisar rapidamente como resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas usando o método da adição. Tá certo? Bom, esse sisteminha aqui, ó, bem simples. X menos 2y igual a 2 e 2x mais y igual a 9. O método da adição consiste em você somar as duas equações membro a membro, de tal forma que na hora que eu estou somando eu consigo eliminar uma das incógnitas. Nesse caso, se eu observar o sistema, se eu somar direto ali, ó, x mais 2x é 3x, menos 2y mais y é menos y, então não vou eliminar incógnita nenhuma. Então aqui eu vou precisar de um artifício para resolver esse problema, né? Qual artifício? Eu vou multiplicar a equação de baixo por 2. Porque se eu multiplicar por 2, vai aparecer um 2y positivo. Se eu somar com menos 2y de cima depois, vai dar 0. Mas quando eu multiplico por 2 o y, não posso multiplicar só o y. Para se manter a igualdade, tem que multiplicar a equação inteira por 2. Tá certo? Então, por isso que fica 4x mais 2y igual a 18. Todos os termos foram multiplicados por 2. Beleza? Então, na hora de somar, deu 2y com menos 2y, vai dar 0. Eu usei o artifício de multiplicar, nesse caso, a segunda equação por 2. Eu poderia ter multiplicado, por exemplo, a primeira equação por menos 2. Aí apareceria menos 2x em cima. E somando com 2x embaixo, daria 0. Então, não importa qual incógnita você vai eliminar primeiro, se é o x ou é o y, e não importa qual equação eu vou multiplicar por uma constante, tá certo? E se essa constante é positiva ou negativa, depende do exercício. Você tem que olhar para o exercício e saber. Nesse caso eu vou multiplicar a segunda equação por 2 para fazer aparecer o 2y, que eu sei que somando com menos 2y vai dar 0. Então eu tenho que pensar no exercício em qual equação eu vou mexer para que na hora da soma eu consiga eliminar uma das incógnitas. Tudo bem? Bom, então somando agora essas duas equações membro a membro, x mais 4x é 5x e 2 mais 18 igual a 20. Então, para resolver esse exercício, eu vou isolar o x, né? Passando o 5 que está multiplicando para o outro lado dividindo. 20 dividido por 5 e o x vai ser igual a 4. Então, achei o valor da primeira incógnita, da incógnita x, que deu 4. Tudo bem? Bom, mas agora eu vou calcular o valor do y, que é a outra incógnita. E como que eu vou calcular o valor do y? Bom, você vai pegar esse x e vai substituir em qualquer uma das outras duas equações lá do começo. Pode ser na primeira ou na segunda. Eu vou pegar na segunda, tá? Eu vou substituir o x na segunda equação por 4. Se eu pegasse a primeira, o resultado de y daria o mesmo. Então, eu pego a segunda equação e substituo o x por 4. 2 vezes 4 dá 8. Passo o 8 para o outro lado, subtraindo. 9 menos 8, y é igual a 1. Então, calculei o valor do x e calculei o valor do y. O conjunto de solução dessa equação é o par ordenado 4 e 1. O primeiro número é sempre o x, o segundo número é sempre o y. Por isso tem um parênteses ali, porque é um par ordenado. Tá certo? Tem outros métodos para resolver sistemas 2 por 2. Você pode usar o método da substituição, o método da comparação. Mas o método que é mais rápido, que permite chegar nos resultados diretos de uma maneira mais eficiente, é o método da adição. Tem que tomar cuidado com esse artifício de multiplicar uma equação por uma constante, para que na hora, às vezes, você consiga somar e eliminar uma incógnita, mas é o método mais comum e é um assunto que às vezes é muito cobrado na prova de conhecimentos gerais, né? Na resolução final de um exercício, aparece um sisteminha 2 por 2 e a maneira mais rápida de resolver é usando o método da adição. Tá certo? Mas se você, eu gosto de fazer mais por substituição, continua fazendo o método que você está acostumado, tá? Mas se você não tem preferência, eu indico o método da adição por ser mais rápido. Ok? Muito bem. Então vamos agora resolver um sistema 3 por 3 usando a regra de Cramer, que é uma regra baseada em determinantes. E se o sistema é 3 por 3, ele vai utilizar então determinantes de terceira ordem para resolver, né? E aí a gente vai usar a regra de Starros para resolver os determinantes de terceira ordem. Quando a gente vai resolver o sistema usando o método da regra de Cramer,
você precisa ver se esse sistema está organizado. E o que é um sistema organizado? X embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z e o termo independente das incógnitas no segundo membro. Esse é um sistema que está organizado. Repare, o x está embaixo do x nas três equações, o y embaixo de y, uma embaixo da outra, né? Z embaixo de z nas outras duas de baixo, e os termos independentes do segundo membro. Às vezes é preciso arrumar o sistema antes de resolver. Sempre deixar nessa ordem para que você consiga, então, utilizar a regra de Kramer e resolver. Tudo bem? Bom, então, será que é um sistema baseado em determinantes? O primeiro determinante que eu vou montar, eu vou chamar de determinante principal. Tem gente que chama de determinante característico. Nós representamos pela letra D maiúscula ou pela letra grega delta do alfabeto grego. Tá? Eu vou usar aqui o D maiúsculo, beleza? E como é que eu calculo o valor desse determinante principal do meu sistema 3x3? Regra de Savos. Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado, tá certo? E vamos recordar a regra de Savos. Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal e vai somar esse valor à multiplicação das duas diagonais paralelas à principal que tenham 3 elementos. Aí, você vai multiplicar os elementos da diagonal secundária e vai somar a ela a multiplicação das duas diagonais paralelas à secundária com 3 elementos. 3 multiplicações no sentido da diagonal principal, 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. Tá certo? Então, vamos lá. 1 vezes 3 vezes 2 é 6. 1 vezes menos 1 vezes 3 é menos 3. E 1 vezes 2 vezes menos 1 é menos 2. Aí, eu posso ou colocar um sinal de menos, abrir um parênteses, como eu fiz aqui. 1 vezes 3 vezes 3, 9. 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. 1 vezes 2 vezes 2 é 4. Ou já ir substituindo direto, trocando sinais direto. Porque direto é menos 9, menos 1, menos 4. Tanto faz a maneira que você vai fazer essa resolução. Eu fiz assim porque às vezes é mais fácil. E o pessoal tem um pouco mais de dificuldade em regra de sinal, né? Não errar nenhum sinal nessa hora que é muito importante. Tá? Então, 6 menos 3 menos 2 é 1. 9 mais 1 mais 4 é 14. 1 menos 14, o determinante principal deu igual a menos 13. Tá certo? Então, o determinante principal desse sistema foi igual a menos 13. Aqui cabe uma pequena pausa. Vamos analisar essa questão do determinante principal aí. A gente também pode usar a regra de Kramer para discutir sistemas de equações lineares, discutir sistemas 3x3. O que é discutir um sistema? É saber se o sistema é possível e determinado, SPD, ou seja, que ele pode ser resolvido, eu vou encontrar um valor único de x, y e z que satisfaz o sistema. O sistema ainda pode ser possível e indeterminado, que é um sistema que tem infinitas soluções possíveis. Ou o sistema ainda pode ser um sistema impossível, que é um sistema sem solução nenhuma. SPD, possível e determinado, SPI, possível e indeterminado, ou SI, sistema impossível. Se o determinante principal em um sistema 3x3 for um número diferente de zero, você pode afirmar com toda certeza que se trata de um sistema possível e determinado. Tá certo? Agora, se o determinante principal for zero, aí ele pode ser possível, indeterminado ou impossível. E daqui a pouco a gente vai aprender como diferenciar esses dois casos. Tá certo? Mas se o D for diferente de zero, como nesse caso, deu menos 13, eu tenho certeza absoluta que é um sistema possível e determinado, ou também conhecido como sistema de solução única. Beleza? Bom, depois de calcular o D, então eu vou calcular um outro determinante que eu chamo de ΔX, ou dx. Esse dx é praticamente igual ao D principal, ao determinante principal, com uma diferença. Eu substituo a coluna dos coeficientes dx pela coluna dos termos independentes. Então, eu marquei em vermelho aqui. Ó. Eu tirei a coluna 1, 2 e 3 dos coeficientes de x e coloquei no lugar 7, 13 e 12, que são os termos independentes do sistema. Tá certo? Vou calcular o dx usando a mesma regra de Kramer, né? 3 multiplicações no sentido da diagonal principal, daí menos abre um parênteses, 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. Tá certo? Muito bem. Então, o dx vai ficar 7 vezes 3 vezes 2, 42. 1 vezes menos 1 vezes 12 é menos 12. 1 vezes 13 vezes menos 1 é menos 13. Menos, daí eu abri o parênteses. 1 vezes 3 vezes 12 é 36. 7 vezes menos 1 vezes menos 1 dá mais 7. E 1 vezes 13 vezes 2 dá mais 26. Então, 42 menos 12 menos 3 é 17. 36 mais 7 mais 26 é 69. Então, fica menos 69. E 17 menos 69 dá menos 52. Então, o dx ou o ΔX deu menos 52. E quando eu calculo o dx, o ΔX, eu já posso encontrar o valor da incógnita x. Como? Para achar o valor da incógnita x,
basta dividir o valor do dx pelo d. Então, se eu dividir menos 52 por menos 13, eu vou encontrar o valor da incógnita x, que nesse caso vale 4. Tá certo? Então, para calcular o valor da incógnita x, eu divido o dx pelo d, pelo determinante principal, e aí eu acho o valor da incógnita x. Bom, vamos analisar agora aquela questão quando que o sistema é possível indeterminado, quando que o sistema é impossível. Se o d for igual a zero, já sei que não é possível determinado. Então, se o d for igual a zero e o dx também for igual a zero, aí eu teria um sistema chamado possível indeterminado com infinitas soluções. Agora, se o d for zero e o dx não for zero, aí o sistema será chamado sistema impossível. Então, estou calculando o d. O d deu diferente de zero. Tá, marca direto sistema possível indeterminado. O d deu zero, professor. Então, vamos analisar o dx. Se o dx também for zero, sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções. Não dá para resolver, você só escreve esse PI. Agora, se o d for zero e o dx não for zero, aí você escreve que o sistema é impossível, que ele não tem solução. Na verdade, a regra oficial é que, para ser possível indeterminado, o d tem que ser zero, o dx também, o dy e o dz. Os três têm que ser zero. Tá? Mas para efeitos de vestibular, se você tiver um d0 e um dx0, você já pode marcar que é possível indeterminado sem problemas. E se o d for 0 e o dx diferente, aí o sistema será, então, impossível. Tudo bem? Então, aí já aprendemos a discutir um sistema usando a regra de Cramer, né? Pelo d e pelo dx. Muito bem. Mas, como eu estou resolvendo e já achei o valor da incógnita x, agora eu quero resolver e achar o valor da incógnita y. Então, o que eu faço agora? Eu pego o determinante principal de novo e substituo agora a coluna dos coeficientes de y pelos termos independentes, 7, 13 e 12, no lugar da coluna dos coeficientes de y. Também eu vou resolver utilizando a regra de Sarros, né, repetindo as duas primeiras colunas, 3 multiplicações no sentido da diagonal principal, menos 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. Nesse caso, então, o de y vai ser quanto? 26 menos 21 mais 24, menos, abre parênteses, 39 menos 12 mais 28, que é 29 menos 55, portanto, dy é igual a menos 26. Beleza? Então, para calcular o dy, eu substituí a coluna dos coeficientes dy pelos termos independentes e fiz o cálculo usando a regra de Sarros. Aí eu posso calcular agora o valor da incógnita y de maneira análoga como a gente fez para calcular a incógnita x. Ou seja, eu vou dividir o valor do dy pelo d, que nesse caso é menos 26, dividido pelo d, que é menos 13, e eu vou encontrar o valor da incógnita y, que é 2. Tá? Então, eu já achei duas incógnitas do sistema. Beleza? Bom, eu podia calcular o dz agora também, da mesma forma, mas agora não é preciso calcular o dz. Porque se eu já tenho duas incógnitas do sistema, o que eu faço? Eu vou escolher qualquer uma das três equações, vou substituir o x e o y pelos valores que eu já encontrei, e aí eu acho o z de uma maneira muito mais tranquila. Então, nesse caso, é mais fácil pegar a primeira equação, ó, x mais y mais z igual a 7. Vou substituir o x pelo 4, que eu já calculei, e o y pelo 2, que eu acabei de calcular. Tá? 4 mais 2 é 6, mais z igual a 7, então z igual a 7 menos 6, e acho direto que o valor do z é igual a 1. Tá? É mais rápido calcular o valor do z dessa forma do que montar um outro determinante dz, que é possível também, nada impede. Mas no vestibular você precisa ganhar tempo, né? Já calculou o x e o y, então acha o z dessa forma. E fim, você tem aí então as três coordenadas do sistema, né? Os três incógnitos, x vale 4, y vale 2 e o z vale 1, tá certo? Então usei a regra de Cramer, que é uma regra baseada em determinantes, para resolver esse sistema de três equações e três incógnitas. Lembrando que você também usa a regra de Cramer para discutir sistemas 3x3, né? Saber se ele é SPD, possível determinado, SPI possível determinado, ou um sistema impossível. Tudo bem? Bom, aqui lembrando que faltou aqui, ó, faltou parênteses aqui, ó, tá certo? Porque é um termo, né? É um trio ordenado, 4, 2 e 1, 3 coordenadas, então tem que ter o parênteses também ali, além da chave, né? A chave é a solução, e o trio, né, interno, de 3 coordenadas, x, y e z, que representa, então, a solução do sistema que eu acabei de ver. Ok, gente? Bom, vamos fazer aqui um exercício agora, que é esse exercício aqui, ó, considerando que o sistema abaixo é indeterminado, ele já está afirmando para a gente, ó, o sistema é indeterminado. O sistema abaixo calcule os valores de MP. Então, eu quero calcular este P
e eu quero calcular este m aqui, ó, tá certo? Eles são certos parâmetros de análise. Dependendo dos valores que você coloque para o P e para o M, esse sistema pode ser possível e indeterminado, que é o que ele quer. O professor faltou a palavra possível. Quando ele fala indeterminado, ele já está concluindo que ele é possível, tá? Possível e indeterminado. Bom, vamos relembrar que para um sistema ser possível e indeterminado, o que tem que acontecer? Você lembra disso? O D tem que ser zero e o dx também, né? Para ser SPI, os dois têm que ser zero. Então, quando eu monto o determinante principal, nesse caso, eu vejo que o determinante principal fica em função do parâmetro P, ó. Tá certo? Vou resolver usando a regra de Sarros. Mas, para ele ser possível e determinado, como eu sei que o D tem que ser zero, o que eu faço? Eu igualo a zero o determinante. E aí eu vou calcular, e nesse caso vai me gerar uma equação aqui do primeiro grau, né? Usando a regra de Sarros. 2 vezes 3 vezes 1 é 3, menos 3 vezes 1 vezes 1 é menos 3, 1 vezes 4 vezes P é 4P, menos, abre parênteses, 1 vezes 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 1 vezes P é 2P, e menos 3 vezes 4 é menos 12, eu vou já igualar a zero, porque eu quero calcular o P que torna esse determinante igual a zero. Então, resolvendo essa equação aqui, eliminando os parênteses, eu vou encontrar que o P vale menos 6. O P vale menos 6. O que quer dizer com P igual a menos 6, professor? Que se o P for menos 6, se eu substituir o P por menos 6 no determinante, ele vai dar zero. Então, o primeiro passo para que o sistema seja possível e determinado é que P seja igual a menos 6. Porque se o P for um número de qualquer outro número diferente de menos 6, o sistema sempre será possível e determinado, vai ter solução única. Apenas para o P igual a menos 6 que ele não é possível e determinado. Agora, para ser possível e determinado, além do P ter que ser menos 6 para o D ser zero, o dx também tem que ser zero. Então eu pego a coluna dos coeficientes dx e substituo pelos termos independentes. E repare que eu já coloquei no lugar do P aqui, ó, no y, o menos 6, tá certo? Que é o valor que eu encontrei aqui embaixo para o P. Então, substituo a coluna dos coeficientes dx aqui, ó, pelos termos independentes, tá certo? Repeti as duas primeiras colunas e igualei a zero como eu fiz com o D, porque eu sei que o dx tem que ser zero. Então, resolvendo esse determinante também utilizando a regra de Sarros, né? As 3 multiplicações no sentido da principal e as 3 no sentido da secundária, eu vou ter 12 menos 9 menos 6m, menos, abre parênteses, 9 menos 24 menos 3m, e igual a zero. Porque eu quero achar o m que torna o dx zero. Tá certo? Então, resolvendo essa equação e eliminando os parênteses, eu vou ter menos 3m igual a menos 12, portanto, m igual a 4. Então, se o p for menos 6, o d dá zero. E se o m for 4, o dx dá zero. E aí eu terei um sistema possível e indeterminado. Agora, se o p for diferente de menos 6, o d não vai dar zero. Então o sistema é possível e determinado. Não importa o valor do m. E se o p for menos 6 e o m for diferente de 4, aí eu teria um sistema impossível. Tá certo? Então eu discuti um sistema através dos parâmetros, nesse caso o MP, usando a regra de Cramer, tá certo? E as condições para que o sistema seja possível e determinado, que o D seja zero e o dx também seja igual a zero. Beleza? Muito bem. Aqui um outro exercício, que pode ser, por exemplo, uma colocação para vocês na prova da UEPG. Né? Ele pode colocar assim: para que o sistema baixo admita solução única, é necessário que A seja diferente de 1. Aí ele coloca o sistema para você em função de um único parâmetro, o parâmetro A. Tá certo? Bom, para ele ser solução única, o que a gente tem que lembrar? Que o D não pode ser zero, né? O SPD é quando o D é diferente de zero. Para ser SPI, D igual a zero e dx igual a zero, SI, D igual a zero e dx diferente de zero. Tá certo? Então, para ser possível e determinado, basta que o D seja diferente de zero. Beleza? E nesse caso, o determinante principal aqui, ó, né, se você montar, vai ficar em função do parâmetro A que você tem aqui, ó. Tem o parâmetro A, tá vendo? Então, esse parâmetro A vai definir aí para qual valor de A que esse determinante vai dar zero. Então, aqui eu vou calcular primeiro usando a regra de Sarro, né? Já calculei, já coloquei o resultado aqui para você direto. Deu menos 4A mais 8 o valor desse determinante principal, tá certo? Como eu quero que ele seja diferente de zero, o determinante principal, aí eu vou fazer esse menos 4 mais 8 ser diferente de zero. Passando o 8 para o segundo membro, fica menos 4, diferente de menos 8. Daí A diferente de menos 8 dividido por menos 4, A diferente de 2. Então, essa afirmação é falsa. Para que o sistema seja possível e determinado, ou seja, tenha solução única,
O A tem que ser diferente de 2, não diferente de 1. Então, por isso que essa afirmação aqui a gente caracteriza como sendo falsa. Ok? Muito bem. Agora, a gente vai ver um exercício que é um sistema 2x2 para discutir o parâmetro também, o parâmetro A e o B, um sisteminha 2x2. Essa é uma coisa que aparece às vezes na prova geral. Professor, mas a gente resolveu o sistema 2x2 usando o método da adição. Sim, mas para discutir, você pode usar a mesma regra de Cramer, que também é baseada em determinantes, só que nesse caso os determinantes serão determinantes 2x2, que torna ainda mais fácil a resolução do exercício, tá certo? É a mesma coisa para aquele segundo exercício que a gente viu, né? Ali era o parâmetro MP, aqui é o parâmetro A e B. Então, para que valores de A e B esse sistema é possível determinado? Vamos relembrar. Para ser possível determinado, né, SPI, o D tem que ser 0 e o DX também. Então, eu monto o determinante principal aqui, ó, 1, 2, menos A e menos 1, tá certo? Vou resolver o determinante 2x2, que é bem fácil, multiplica a diagonal principal e desse valor subtrai a multiplicação dos elementos da diagonal secundária e vou igualar a 0, porque o D tem que ser 0, tá certo? Então, menos 1 menos menos 2A igual a 0, da onde o 2A igual a 1, e o A vai dar igual a 1 meio. Então, se o A for 1 meio, D é 0. Se o A for diferente de 1 meio, o D não será 0. Então, para ser possível determinado, o A tem que ser 1 meio, tá certo? E aí eu monto o determinante dx, né? Substituindo a coluna dos coeficientes de x pelos termos independentes. Ó. Os termos independentes, né, estão colocados aqui, ó, 2 e b, tá certo? Então, eu vou substituir a coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes, ó, 2 e b. E repare que no lugar do a, eu já coloquei 1 meio, ó. No lugar do a, eu já coloquei 1 meio aqui, ó, tá vendo? Porque se eu quero que ele seja possível determinado, o a tem que ser 1 meio. Então, eu coloco 1 meio aqui no lugar do A. E aí eu vou calcular o B da mesma forma que eu calculei o B, né? Igualando a zero esse determinante também. Então, multiplicamos os elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 1 é menos 2, e menos 1 meio vezes B dá menos B sobre 2. Aí eu vou ter B sobre 2 igual a 2, passo 2 multiplicando, o B será 4. Então, se o B for 4, o dx vai dar 0 também. Então, se o A for 1 meio, o D é 0. Se o B for 4, o dx é 0, possível e indeterminado. Se o A for diferente de 1 meio, o sistema é possível e determinado. E aí não importa o valor do B. Para todo B pertencente a R, eu vou ter um sistema possível e determinado se o A for diferente de 1 meio. E se o A for 1 meio e o B for diferente de 4, aí o sistema seria um sistema impossível. Então pode acontecer uma discussão através de parâmetros para sistemas 3x3 ou sistemas 2x2, como a gente acabou de ver. Ok? Bom, e como último exercício, vamos ver aqui um outro sistema 3x3. Ele fala assim para a gente. Esse sistema dado aqui para a gente, ó, ele é possível e determinado. Então vamos lembrar que para o sistema ser possível e determinado, basta o quê? Que o D seja diferente de 0. Então eu vou montar aqui o determinante principal com uma diferença. Está vendo que está faltando aqui um termo aqui, ó, o y, nesse caso, até deixei um espaço de propósito. Quando falta esse termo aqui e aqui falta outro termo, eu coloco zero no determinante nos termos que estão faltando. Por isso que é importante organizar, ó, x embaixo de x, y embaixo de y e z embaixo de z. Faltou um termo em y, deixa um espaço, porque na hora de montar o determinante eu vou colocar um zero aqui, ó, e aqui também, no lugar do z que está faltando. Tá certo? Então, para que ele seja um sistema possível e determinado, esse determinante tem que ser o quê? Diferente de zero, tá certo? Então, vou resolver esse determinante usando a regra de Sarros, né? Vou fazer as 3 multiplicações aqui também. 1 vezes 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 1 vezes 2 é 2. Menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1, tá? Daí, vamos lá. Menos, abre parênteses. Menos 1 vezes 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 1 vezes 0 é 0. Tá certo? Então, vamos fechar aqui. 2 menos 1 é 1, então fica 1 menos 1. O determinante principal deu 0. Espera aí, se o determinante principal for 0, a única coisa que ele não é possível e determinado. Pode ser que ele seja o quê? Um sistema possível e determinado, é impossível. Eu teria que analisar o dx. Mas se essa afirmação, por exemplo, está na prova geral com a somatória, o que eu vou marcar? Falsa. Né? Esse sistema não é possível determinado. Ah, mas eu vou terminar aqui o exercício, eu vou calcular o dx. Não precisa, cara. Você já comprovou que a afirmação é falsa. Né? Lembra que no vestibular você ganha tempo. Ninguém vai ver a tua prova, você vai levar ela embora, vai ver teu gabarito. Então, se você chegou à conclusão que ele não é possível e determinado, ele não pode ser possível e determinado, sim, está fechada essa questão. Né? Se ele falasse se é possível e indeterminado, aí sim eu teria que calcular o dx. Então, nesse caso, acabou a questão.
Ok, moçada? Façam as atividades aí da apostila de vocês, os exercícios da atividade são muito importantes. Se puder, façam alguns testes. Perguntem na plataforma aqui do Classroom se tiverem dúvidas. Tirem as dúvidas, não acumulem dúvidas, tá certo? Podem perguntar que eu respondo para vocês. Às vezes não bem na hora que você me perguntou. Assim que eu abro, eu resolvo. E depois eu passo as soluções das atividades para vocês aqui, tá? E outros que vocês pedirem também. Bons estudos, galera!